Irmãos, meu nome é Pedro, sou membro aqui da Primeira Igreja Presbiteriana em Samambaia. Nós estamos aqui hoje com o reverendo Carlos Júnior, ele que é o pastor aqui da nossa igreja, da Primeira Igreja Presbiteriana em Samambaia. Nós estamos com ele aqui para ver justamente algumas questões relacionadas ao Antigo Testamento. Ele que já possui formação nessa área. Então, primeiramente, nós queríamos, pastor, que o senhor fizesse uma breve apresentação do seu currículo teológico, da sua vida ministerial, para que nós, de fato, pudéssemos conhecer mais o senhor, né? Muito bem, Pedro. Eu sou formado no Seminário Presbiteriano de Brasília. Depois a minha validação do curso foi feita na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, onde também fiz o mestrado em Divindades, com especialização em Antigo Testamento. Essa é a minha formação na área teológica. Bom, então, partindo dessa formação do senhor, especialidade em Antigo Testamento, nossa primeira pergunta é: qual a utilidade do Antigo Testamento para os dias de hoje na igreja? É muito comum, tendo em vista que a maioria dos evangélicos seguem a teologia dispensacionalista, que o Antigo Testamento seja rejeitado. Alguns veem o Antigo Testamento como apresentando um Deus cruel, um Deus que não ama, e também não conseguem enxergar no Antigo Testamento o Evangelho, rejeitando e abandonando, dando hoje prioridade ao Novo Testamento. O que nós precisamos entender é que a Escritura, ela é um todo. Antigo e Novo Testamento são uma única Escritura. O princípio elaborado na Reforma Protestante, que traz a ideia do tota Escritura, a Escritura tota, toda a Escritura toda, nos faz pensar nela como um corpo orgânico, formando uma única verdade. Então, o Antigo Testamento ele é interpretado à luz do Novo Testamento, e o Novo Testamento à luz do Antigo Testamento. Para vocês terem ideia, grande parte do Novo Testamento é citação direta ou indireta do Antigo Testamento. Jesus e os apóstolos pregaram as Escrituras. E qual era a Escritura que eles tinham em mãos? O Antigo Testamento. Então, claramente, nós encontramos o Antigo Testamento como anunciando o Evangelho, o próprio Cristo e as verdades que vão permear a igreja do Novo Testamento e, por conseguinte, o próprio Novo Testamento. Então, hoje, o Antigo Testamento é importante para a igreja. E aqui eu deixo um chamado para os novos pastores e seminaristas. Nós temos um pouco número de pastores formados na área de Antigo Testamento, não só o mestrado, mas o doutorado. Nós precisamos trazer para a igreja de novo esse texto tão importante, que foi a Escritura usada por Jesus e pelos discípulos. O senhor falou que existe uma unidade entre Antigo e Novo Testamento, né? Agora, relacionado à lei e graça, existe alguma distinção entre lei e graça, ou há uma unidade nesses termos? A distinção e a unidade. O grande problema, de novo, entre os evangélicos é a tendência de colocar a graça acima da lei e desprezar a lei, o que gera um antinomismo, qual seja, não há lei. As pessoas querem viver sem lei, desprezam a lei. O outro aspecto também perigoso é o legalismo, em que a lei se coloca acima da graça. As pessoas passam a viver pela lei. Graça é um favor imerecido, que Deus nos concede através de Cristo. A lei, que no Antigo Testamento, em sua grande parte, é denominada por Torá, que significa instrução, é literalmente isso, a instrução de Deus ao seu povo. Pela lei, ele regulamenta a aliança que nós temos com ele. Pensar na lei é pensar na regulamentação que Deus nos deu para nos relacionarmos com ele, que não tem significado sem a graça. A graça me capacita a cumprir a lei, não na lei em si mesmo, mas em Cristo. Ora, em Cristo a lei se cumpre. Por isso, para nós, na teologia da aliança, lei e graça se complementam, formando uma unidade. Eu não posso nem desprezar a lei, nem a graça, nem exaltar uma nem a outra. Eu preciso trabalhá-las consoantes a Cristo. Lembrando que Ele me concede graça e me permite cumprir a lei. Cumprindo a lei, eu vivo conforme a vontade de Deus. E então Cristo se manifesta em mim, porque Ele foi um perfeito cumpridor da lei. Partindo desse pensamento que o senhor expôs aí, essa relação Antigo e Novo Testamento, existem alguns princípios hermenêuticos que podem ser utilizados para nós enxergarmos Cristo no Antigo Testamento? Sim. Eu queria indicar o livro Pregando Cristo a partir de Gênesis, Fundamentos para Sermões Expositivos, do Sidney Grandenius, pela editora Cultura Cristã.
Quais são os princípios hermenêuticos que nós vamos utilizar? Primeiro, a teologia da aliança. Há uma única aliança permeando toda a história da humanidade. E isso é notório nas Escrituras. Começando lá em Gênesis 3,15, nós denominamos do proto-evangelho, onde Deus nos apresenta a ideia de que há uma semente do maligno em oposição à semente da mulher. A partir dessa perspectiva, eu tenho uma visão hermenêutica de toda a Escritura, onde Cristo se faz necessário, porque ele é a promessa dada em Gênesis 3,15, e a partir dele toda a humanidade vai ser redimida do estado de queda. Então Cristo vai permear todo o livro de Gênesis, todo o Pentateuco, passando pelos históricos, os proféticos, inclusive a poesia de todo o Antigo Testamento e indo até o Novo Testamento, chegando ao Apocalipse. Essa unidade hermenêutica, vendo Cristo presente, a promessa de Deus de que ele restauraria o mundo em queda, me permite ter uma unidade nas Escrituras e perceber Cristo presente. Paulo, quando ele fala aos Romanos, lá no capítulo 4, declara que o próprio Abraão creu por intermédio de Cristo. Não há possibilidade de salvação fora de Cristo. Aqueles que defendem uma visão dispensacionalista das Escrituras pecam contra a verdade da salvação pela justificação por meio de fé, quando se esquecem que isso não é possível sem Cristo. As obras não podem produzir salvação. Se não há Cristo no Antigo Testamento, teria que ser as obras. Se é por meio de obras, então tudo que Lutero fez e Calvino na Reforma Protestante não teria significado no Antigo Testamento. Como nós vimos anteriormente, o Antigo Testamento é uma unidade, uma só Escritura. Então, o Antigo e o Novo Testamento apresentam Cristo. No livro do Dr. Sidney, trabalha muito bem essa ideia de como pregar Cristo, inclusive em Gênesis. Depois ele lançou um outro livro sobre pregando Cristo no Antigo Testamento, que seria uma outra leitura também edificante. Agora, reverendo, nos últimos anos têm surgido movimentos dentro das academias teológicas que dizem que há fábulas e mitos no Antigo Testamento, como, por exemplo, a literalidade de Adão e Eva. Eles defendem que Adão e Eva foram um mito, são fábulas, e que de fato eles não existiram. A pergunta é: há de fato fábulas e mitos no Antigo Testamento? Não há. O Antigo Testamento não possui nem mitos nem fábulas. Fábulas são histórias para crianças. Mitos são histórias inventadas em conjecturas de sociedade e cultura. A Bíblia não possui isso. Eu estive certa vez numa igreja liberal e assistindo uma aula sobre o Antigo Testamento, um pseudo-doutor de teologia falou que o livro de Josué era um mito inventado pela religião de Israel para justificar essa religião. Então, aqueles que inventaram aquele mito o fizeram para justificar aquela religião, dizendo que o personagem Josué, Jericó, eram histórias inventadas para fortalecer a fé do povo. Eu então fiz uma pergunta a ele: ora, se são histórias inventadas, por que a igreja não atualiza essas histórias, utilizando personagens modernos, situações modernas para justificar ações morais ou religiosas? Para que estudar as Escrituras, então? Por que nos atermos àqueles textos se eles são histórias inventadas? Ele não teve resposta. O texto é verdadeiro e histórico e condiz com a realidade. Nós temos que olhar para as Escrituras como a palavra de Deus revelada a nós, que registra o que de fato aconteceu de forma progressiva na vida do povo de Deus. A partir daí, então, nós temos uma verdade absoluta, segura e verdadeira e condizente com a realidade, que nós podemos aplicar aos nossos dias com uma exegese sincera e honesta de como Deus tem operado no meio do seu povo. Não há mitos nem fábulas. O que a Bíblia fala é verdade e nós não podemos refutar isso com propostas e teorias humanas que tentam relegar o que Deus registrou como algo inventado pelo homem. Se o fizermos, nós estamos dando um tiro na própria igreja, destruindo as Escrituras e tudo aquilo que temos crido. Eu preciso olhar para a Bíblia como ela de fato é, a verdade revelada de Deus. Se há alguns textos que precisam de elucidação, que esses teólogos façam isso com honestidade, respondendo de forma honesta, usando aquele princípio da Reforma Protestante. A própria Escritura responde a ela mesma. Eu não preciso de teorias
fora da Escritura, que destroem a própria Escritura para responder à Escritura. E o que eles fazem é isso. Então, na Bíblia não há mitos nem há fábulas. São duas categorias literárias que nós rejeitamos na teologia presbiteriana. Mitos e fábulas não fazem parte da Escritura. Agora, na igreja evangélica contemporânea, nós temos visto um suposto ministério levítico. Pessoas que cantam, que desenvolvem, desempenham alguma função na igreja, principalmente voltados para a música, se alegam levitas. A pergunta é: há de fato um ministério levítico para os nossos dias? Esse suposto ministério que é defendido por muitos hoje em dia é bíblico? Não há. Os levitas, eles foram chamados da tribo de Levi para auxiliarem o sacerdote Arão e seus descendentes. O termo Levi, que vem do terceiro filho de Lia, dá a ideia de se apegar, de fazer aconchegar a. Não é certa essa denominação no hebraico, mas dá a ideia de que eles foram chamados para se agregar a Arão no sacerdócio e ali o auxiliarem no templo como guardiões, como zeladores e exercendo também a música. Mas com o fim das tribos de Israel, acabou o ministério levítico e com a vinda de Jesus, o ministério sacerdotal. Hoje na igreja não há mais o exercício desses ministérios, por vários fatores. Primeiro, se completaram em Cristo. Segundo, as tribos já não existem mais como elas existiam. Então ninguém hoje mais pode tomar para si esse título de levita e nem reduzi-lo à música na igreja. Os levitas não eram músicos. Eles exerciam a parte de música também, mas era muito amplo o ministério. Eles eram desde guardiões da entrada do templo e da tenda, até aqueles que carregavam, desmontavam, faziam a limpeza. Exerciam toda essa tarefa de auxiliar o sacerdote. Hoje isso não existe mais dentro da igreja dos nossos dias. Tomar esse título não condiz com o que diz as Escrituras, nem é próprio aos ministérios de música hoje, que na verdade nem cumprem o papel de música na igreja e nem cumprem o papel de levitas, ficando entre um e o outro, deixando a igreja à mercê de música ruim e nem fazendo aquilo que os levitas fizessem. Se pelo menos fizessem o que os levitas fizessem, nós teríamos mais diáconos na igreja, desempenhando a função de guardiões, de limpeza, de carregar as coisas no templo. Então não há mais hoje um ministério levítico na igreja, porque os levitas findaram e o ministério deles também. Ok, nós agradecemos a presença do Senhor aqui conosco, esclarecendo esses assuntos, esses conceitos, que de fato é muito importante para a igreja. Que Deus continue então abençoando seu ministério, sua vida pastoral, que Deus continue lhe usando como um instrumento nas mãos dele. Amém. Eu também rogo a bênção de Deus sobre o ministério de vocês, que Deus continue abençoando a primeira igreja e o ministério de comunicação ao levar o evangelho a todos. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até mais.